Essa foi uma Bíblia que eu dei para minha mãe, no Dia das Mães. Para minha mãe Dilza e sua filha Dilza, em 18/9/81. Eu vou contar um sonho que eu tive esta noite para vocês. Então, é uma Bíblia católica, mas eu tenho evangélica também. Mas eu sonhei que eu estava, vamos dizer assim, em uma montanha, uma pedra, um morro, alguma coisa muito alta. E eu via lá embaixo uma cidade. Era uma cidade muito grande. A iluminação dela era toda feita com aquelas luzes amarelas. Não sei se vocês se lembram que depois que usava as brancas, depois, né, do lado da Europa usava aquelas amarelas escuras assim, e escurecia as ruas, né? Aí eu chegava e aquela pessoa de sempre, né? Aí eu perguntava a ela, aí que lugar é aquele? Aí ele dizia assim, é a Nova Europa. Nova Europa? Aí ele chegava e dizia assim, vamos lá, você quer ver de perto? Aí eu dizia, quero. Aí a gente ia, né? Descia. Eu descia, e com ele, como se estivesse assim, flutuando. Um negócio assim. Ele não estava segurando em mim, não. Eu descia como se tivesse, e baixava assim, em uma cidade. Era uma cidade. Tinha carros, mas era escura. Uma cidade escura, sombria, né? Aí aí vinha uma mulher. Eu sei porque ela estava de vestido preto e não era um turbante aquele que fechava o rosto todo, era só feito uns turbantes. Como tem aqueles cheio que usa aqueles turbantes assim na cabeça, aquela mulheres da África que tem aquele turbante assim que cobre só o cabelo. Ela com a roupa de manga comprida, de meia, sapato preto, parecia uma mulher de 1930. E tinha assim, feito um poste, que ela estava parada, e tinha um telefone daquele de discar. Naquelas cabines que era como se fosse uma cabine inglesa. Sendo que a cabine era preta. A estrutura dela era preta e de vidro. E ela estava com a porta, não tinha porta, né? Era aberto. Ela estava dentro telefonando para alguém, né? Aí eu disse, gente. Aí eu via do outro lado aqueles carros antigos, que tinha aquela, como minha mãe chamava, era baratinha, tinha aqueles carros preto dos gangues, naquela época nos Estados Unidos usava. Era uma coisa meio estranha. Os prédios, era uma mistura de prédio da França, prédio Portugal, prédio da Espanha, né? E a rua deserta, só tinha ela na rua, telefonando. Aí tem uma mulher na rua sozinha. Aí essa pessoa me falava no meu coco, no meu cérebro. Houve uma guerra que os homens fizeram e começaram os homens a ser extintos. Então uma líder muçulmana, uma mulher muçulmana, foi considerada a líder, porque tinha mais mulheres do que homens, porque eles foram quase todos terminados. Então todos eles foram convocados, inclusive os homens que estavam em outros territórios aqui,
Essa é a nova Europa, porque foi o que sobrou dos europeus. São mais misturas de mulheres europeias com os muçulmanos. Então, elas criaram uma lei, acabaram com a guerra. Os homens agora são controlados por elas, principalmente os muçulmanos. Então, eles são pais de famílias e casam-se com uma mulher e obedecem às mulheres. Elas acabaram com o homem, os pedófilos, elas acabaram com as mulheres trans, os homens trans, elas acabaram para não ser extinto o país dela, os homens dela, a religião. A religião continuou. Elas continuam usando os pretos dela, mas com roupas da Europa. E os homens são agora homens de família. Todos os homens têm que casar. Tem que ter uma esposa e uma família. Os homens são controlados por elas. Então a Europa, para não sumir, porque ela ia sumir, porque entrou numa guerra sem fim, tanto Rússia, a Europa, se juntaram e criaram esse país, chamada Nova Europa, sem guerra. Mas não tem feminista, não tem homossexuais, não tem mulheres sexuais, não tem a religião é só a dela, não tem outra religião. Aí eu disse, nossa, foram tudo extinto, foi, só sobrou esse pedaço aqui. O que as outros países que sobraram, elas viram a poeira e começaram a plantar. Elas agora vivem, tem progresso. Eles têm televisão, eles têm telefone, eles têm rede de energia, tem carro, como você está vendo, antigo, a gasolina, né? Os elétricos, tudo que era computadorizado, elas destruíram. Foi tudo destruído. E essa líder, que passa de filha para mãe, de mãe para filha. Essa nova líder religiosa é uma mulher dos muçulmanos. Os líderes todinho, aqueles coisas, tudinho, eles foram extintos. Os judeus também são amigos delas. E criaram um elo. E os dois vivem em paz. Tanto a Europa, os Rússia, como os árabes e como os judeus, eles vivem em paz nessa nova Europa. A líder não mora aqui, mora na terra. A terra progrediu, os muçulmanos agora eles são potentes, tem diesel, tem gás, tem muita plantação, tem muitos animais, importa, por causa dessa líder religiosa. Foram ela. E os outros países também criaram suas pequenas leis depois dessa guerra que criaram, para os homens não ser extintos. Não é que tenha paz, mas não existe a guerra para tomar o país dos outros. Cada um está no seu país. Cada um produz o que você quer. E cada um quiser comprar, compra. São feitos através de dinheiro físico ou barras de ouro. Foram extintas tudo que era de computador. Ela extinguiu. E disse que só trazia atraso para o ser humano. Então, as mulheres escolhem. Essa daí, mulher agora... Homem não pode sair só na rua. Ele só sai se for com a filha, ou com a mulher, ou com a família. Ele não sai mais só na rua. Eu digo, inverteu? Aí, pois é. Aí eu saía... Eu digo, não existe mais.
feminista, não existe homens sexuais, mulheres sexuais. Se você for e se declarar, você vai preso e exterminado. Não só aqui na Nova Europa, que começou tudo, como em qualquer parte do mundo, da Terra. Eles são abominados e perseguidos. Eles têm que casar e ter filhos, a mulher também. Aí eu disse, e aqueles que naquele já não existe mais nenhum transformado. Tanto fizeram com adultos como crianças. Eles tentaram criar o mundo dele à parte, mas essa líder religiosa exterminou. Jogou as últimas bombas que tinha nesse lugar. Disse que não queria contaminação, essa nova líder. Aí eu chegava, fazia assim, que ano é esse? Aí aparecia em cima dessa mulher, no vidro, que ela estava por trás de um vidro, que é o telefone, né? Aí tinha assim, 8, 6, 0, 6. Aí eu dizia, mas eu já estarei, não estarei mais aqui. Você não estará mais aqui. O mundo não acaba. O mundo, as pessoas se transformam. E esse ano será da transformação. Vão acabar com todo o mal dentro do planeta. Não vai existir mais celulares, cartões, coisas digitais, as coisas. Vai voltar a ser como antes. Porque descobriram que a destruição da humanidade estava através desse controle. Então, foi destruído. E agora é tudo através da fé. Pois é. Aí eu perguntei. Aí, para você falar. Porque o mundo não será destruído. O Criador não vai destruir a terra que ele fez. Quem chega em extinção são as pessoas por elas mesmas, porque quer ser controlada por um líder só. E vai ser provado que um líder só tem um. Só tem um rei e um pastor. O pai e o filho. O resto não existe. Então, aí eu disse, quer dizer que a religião dela é qual? Não é a que eles pregam. É de um pai e um filho. A religião dela. Que é liberdade. Só que vai ter controle porque os homens serão contados. E eles têm que ter filhos. Todos os homens têm que ter filhos. Para a terra não morrer. Bom dia, esse foi o sonho que eu tive hoje. E lembre-se, o número que aparecia era 8, 6, 0, 6. Para 8.606. Que vai ser controlado pelas mulheres e os homens, principalmente os muçulmanos, serão governados por uma mulher, que eles tanto odeiam. Bom dia, fico eterno, vamos rezar, vamos orar e glória. E pense bem, a terra não vai acabar. Ninguém vai destruir a terra. Os homens vão se destruir pela ambição do dinheiro, do ouro, do poder, da inveja, do ódio.